Boa noite, amada igreja, que a paz e o amor de Deus estejam com todos vocês. A palavra de Deus nos diz no Salmo 9:6, versículo 1: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Amém. Grupo de louvor da IBEJ. Boa noite, amados. Nesse momento vamos louvar e agradecer o nome do Senhor, aquele que é Deus, independente das circunstâncias, independente do que aconteça, Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que sabes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se a tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Tema: os dois caminhos. Texto bíblico: Salmo 1, versículo 1 a 6. E assim diz a palavra de Deus: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores,
e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. Como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém e amém. Iremos orar com irmã Araci. Meus irmãos, que a paz esteja com todos. Salve todos os irmãos na paz do Senhor. Oremos. Amado Deus, maravilhoso Pai, agradecemos, meu Pai, pelas bênçãos infinitas que Tu tem derramado em nossa vida. Obrigado, meu Senhor, por ter nos ajudado a passar por esse momento tão difícil, Senhor Deus, que é a pandemia. E estarmos do outro lado, Senhor Deus, quase passando, meu Pai. Tu tem nos protegido, nos guardado, nos defendido, nos dado sabedoria, nos dado paciência, fé, convicção, Senhor, que estamos protegidos por Ti. Ó, meu Pai, desce as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias sobre o Teu povo que chama pelo Teu nome. Abençoe a Ibege, Senhor Deus, abençoe Teu servo pastor Paz, toma ele nas Tuas santas mãos, ó, para ele, Senhor. Fortalece, Senhor Deus, as suas forças. Abençoe, Senhor Deus, a diretoria e liderança, meu Pai. Os diáconos, meu Pai, o grupo de louvor, Senhor. As famílias em geral, meu Pai. Os jovens, Senhor Deus, as crianças, os adolescentes, Espírito do Senhor. Manda, Senhor Deus, pessoas, Senhor, para que possam ouvir a Tua palavra e Te aceitar como único suficiente Salvador de suas vidas. Nos prepara, meu Pai, para evangelizar, meu Pai. Nos dá um coração, Senhor Deus, missionário, com vontade, Senhor Deus, de pregar a Tua palavra àqueles que não têm. Ó, Senhor Deus, sabemos que para nós, Senhor Deus, que temos Vós como nossos seguranças, nosso Deus, nossa segurança, nossa fé. É muito difícil esse momento, Senhor Deus. Imagine para aquelas pessoas que não têm a segurança em Deus, mas coloca a sua fé em ídolos, meu Pai. Ó, Senhor Deus, ajude que nesse momento eles possam se quebrantar diante de Ti, ouvindo a Tua palavra e crendo no Teu Filho que Te enviou para como único e suficiente Salvador da sua vida. Derrama Teu Shekinah, Senhor Deus, sobre as famílias, Senhor Deus, enlutadas, meu Pai, aqueles que perderam os entes queridos. Ó, meu Pai, tem misericórdia. Como é difícil, meu Pai, ver, Senhor Deus, essa situação, meu Deus. Quantas pessoas foram a óbito, meu Pai, quantas famílias ficaram desfalcadas dos seus entes queridos. Ó, meu Pai, eu Te peço uma bênção especial para a equipe, Senhor Deus, de saúde, meu Pai, todos os hospitais. Peço sabedoria, meu Deus, para que os médicos, enfermeiros e auxiliares, meu Pai, para que possam, Senhor Deus, estarem firmes para salvar vidas. Toma nas Tuas santas mãos aqueles que ainda estão, Senhor Deus, convalescendo, que Tu possas, Senhor Deus, sarar e possam ficar bom voltar para os seus lares, meu Pai, para Te agradecer, para Te honrar, Senhor Deus, para ter uma oportunidade de Te louvar, Senhor Deus, mas, Senhor Deus, tem misericórdia daqueles que ainda, Senhor Deus, não se quebrantaram diante de Ti, ainda estão fazendo, Senhor Deus, coisas que não Te agradam, meu Pai, como essas violências todas, esses roubos, Senhor Deus, que estão acontecendo, meu Pai. Tem misericórdia desses jovens, Senhor Deus, para que eles possam entender, Senhor Deus, que esse é o momento, Senhor Deus, deles mudarem de vida. Abençoe, Senhor Deus, Senhor Deus, a oportunidade que eles tiveram, Senhor Deus, de se reconciliarem diante de Ti. Que eles possam, Senhor Deus, encontrar, Senhor Deus, a salvação, ouvindo a Tua palavra e crendo no Teu Filho que Tu enviaste para a salvação do mundo. Vem, Senhor Deus, salva o mundo, meu Pai, tem misericórdia, que essas pessoas se quebram diante de Ti,
e possam ser melhores daqui para frente. É isso que eu te suplicando, em nome do teu Filho Jesus, assim seja. Amém. Testemunho de vida, irmã Liduína Agapito. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Bem, hoje eu estou aqui para falar um pouco de mim, um pouco sobre a minha vida, e espero que os irmãos entendam. Terei que ser rápida, mas eu quero contar uma história que... A minha história começou no meu evangélico em 93. Antes disso, eu sou de Canindé, e lá eu fazia parte do coral de Canindé, das duas igrejas, São Francisco das Chagas, Nossa Senhora das Graças, né? E quem mora na cidade de Canindé já se sabe, né? Se conhece que é idólatra, né? E eu não conhecia Jesus, e só conhecia esse, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, São Francisco. Então, eu fazia parte do coral dessas igrejas. Ao vir para cá, aos 14 anos, aqui eu me distanciei da igreja católica, porque aqui era diferente do sistema, né? E com o tempo, eu sentia a necessidade de ouvir a palavra de Deus, e muitas vezes as pessoas perguntavam para mim, diziam assim: você é evangélica, você é de qual igreja? Porque eu sempre gostei de cabelo comprido, e sempre gostei de roupas assim, com manga, saia comprida, sempre foi assim minha vida. Então, se tudo isso, eu ficava assim, achando estranho, porque quando eu morava em Canindé, eu detestava crente, a gente xingava os crentes, só existia a Assembleia de Deus lá, mas essa mesma era perseguida. E quem ajudou a igreja em Canindé foi o próprio vigário que acolheu o pastor. Deu o maior apoio a ele, né? Enquanto os membros da membresia, né, os fiéis, eram ingratos, os rebeldes. Então, isso que eu quero falar aqui. Em 89, foi a primeira vez que eu entrei em uma igreja evangélica, que foi a Igreja Universal. Eu senti a necessidade de algo na minha vida. Então, eu entrei nessa igreja e frequentei 3 vezes e não gostei. Vi que ali tinha mentira, não era aquilo que eu buscava. Aí passou o tempo, essa época eu estava grávida da Bruna. Aí quando foi em 93, eu também com problemas, né? Que a gente não falta sem eles. Aí eu estava voltando à noite da casa da sogra com meus filhos pequenos. O Bruno era de colo, né? E eu senti a necessidade de entrar numa igreja. Eu vinha com muitos problemas, posso dizer assim, muito pesada. E eu entrei nessa igreja batista, uma congregação batista que fica ali próximo, o Zé Valdo Ramos. Não existe mais essa congregação, ela se acabou, se desfez toda, mas foi uma bênção enquanto existiu lá. Então eu frequentei, quando eu cheguei nessa congregação à noite, já no final, fui muito bem recebida, eu fui acolhida de forma especial, uma forma que eu nunca tinha recebido, nunca tinha visto na minha vida. Então, foi uma experiência incrível, só nesse dia. Vocês imaginam, só a primeira vez que eu fui visitar, cheguei no final do amém, praticamente ali. Então, se no dia 13 de agosto de 93, foi a primeira vez que eu posso dizer que eu cheguei na Igreja Batista, assim, apressada, numa sexta-feira, e eu ouvi uma mensagem, assim, estava no finalzinho da oração, mas foi muito bom para mim. Quando eles me convidaram para ir no domingo, eu disse que eu ia. E antes disso tudo, quando eu estava grávida, em 92, eu tive o Bruno. E quando eu engravidei do Bruno, os médicos disseram que eu não poderia mais ter filhos, e eu entrei em pânico com a gravidez. Minha família também ficou preocupada com essa gravidez, mas graças a Deus foi um parto rápido. Foi tão rápido que só deu tempo para eu chegar na maternidade para que tudo acontecesse. E eu orava, eu rezava, pedia a Nossa Senhora e tudo quanto era de santo lá de Canindé, para que eu tivesse o filho e cuidasse dos meus filhos. Quando foi um dia, eu disse assim: hoje eu tenho que mudar a forma que eu rezo. Hoje eu preciso falar com Deus. Então eu disse: Deus, eu não sei orar, mas eu preciso que me ouça. E comecei a pedir a Deus que eu queria criar meus filhos. Eu precisava ter aquele filho, já que estava gerado, eu precisava ter e precisava criar. E eu queria criar todos 3. Eu não queria deixar meus filhos na mão de ninguém, não. E assim foi feita a vontade de Deus, né? Creio que foi isso, que foi para ser tão rápido. Tive meus 3 filhos, tive o Bruno, completou os 3 filhos, o Diego, a Bruna e o Bruno. E passou nesse ano, o Bruno nasceu em 92, 93 eu estava na congregação. E comecei a frequentar escondido, porque o homem não queria. Quando foi no dia
14 de novembro de 93, assim, que no dia 13 de agosto eu fui a primeira vez na Batista, no dia 14 de novembro eu tomei minha decisão, e no dia 2 de janeiro de 94 eu me batizei. Eu me batizei sem saber o que estava acontecendo, eu não entendia nada, não tenho preparação nem nada. Simplesmente disseram que eu ia me batizar, eu fui lá e me batizei. Me batizei na igreja Monte Sião, com o pastor Luciano, se torna no Montese. É isso, eu não sei mais nem onde é que fica. Só sei que foi assim uma maravilha que aconteceu na minha vida, houve transformação, graças a Deus. E eu tinha depressão, eu não sabia o que era depressão, por muitos anos convivi com essa depressão, até que um dia me falaram que era depressão e eu precisei superar a depressão e venci a depressão, graças a Deus. Venci sem tomar nenhum medicamento e venci sem ir ao médico, mas eu já tinha um medicamento, eu tinha um médico, né? Jesus foi o médico. Ele era o médico dos médicos. O remédio que eu precisava também eu encontrei em Jesus. E por isso eu fui curada. E hoje em dia, quando eu sinto que ela quer chegar, eu digo, não pode, não tem espaço. E hoje, quando a pessoa me vê sorrindo, eu me lembro até daquele hino. Quem me vê sorrindo hoje não sabe o quanto que eu chorei. Né? Nós temos uma história, mas eu louvo a Deus porque foi superada. Eu louvo a Deus porque eu venci. Então, o que eu quero dizer, foi uma trajetória na minha vida, foi uma busca. Tem até um hino que diz, no momento que aceitei meu Jesus, minha vida logo modificou, eu não cantava, porque eu dizia que este hino era uma mentira. E deixa que o hino não era mentira, a mentira sou eu. E muitas vezes é isso que acontece, nós somos a mentira. Estamos dentro da igreja, mas nós somos a mentira. Então, até que um dia, eu senti a necessidade de ir para frente e disse, agora eu estou pronta. Aí fui lá na frente e louvei ao Senhor, no momento em que aceitei a meu Jesus. Minha vida não tinha modificado naquele dia, mas a partir daquele momento que eu tomei a decisão, que eu pedi ao Senhor que eu precisava mudar, eu precisava ter mais dele na minha vida, isso aconteceu. Porque foi aquele renovo na minha vida. E muitas vezes a nossa vida cristã é um processo. Depende de como nós queremos aceitar que este processo aconteça. Então eu louvo a Deus por tudo que aconteceu, por todas as lutas que eu passei, que Deus estava comigo e eu venci. Eu percebi em 2015 o amor grande que Deus tem por mim. Deus tem um amor, eu digo que Deus tem um amor tão especial por mim, porque eu creio que Ele quer fazer na minha vida, ainda não foi concluído, tem muita coisa, porque eu superei uma infecção urinária de 3 anos e meio, e pessoas que adoeceu junto comigo já partiu, e eu estou aqui. Quando eu vi as consequências, eu disse assim, Deus, Tu me ama. Tu me ama de forma que eu não mereço, mas Tu me ama. Permita que eu estou aqui. E eu estou até hoje. E eu louvo a Deus por isso, porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, grandes coisas o Senhor tem livrado da minha vida. É esse o processo da nossa vida. Nós precisamos mudar dia após dia. Nós precisamos ser lapidados a todo dia. Nós precisamos deixar Jesus tomar conta, tomar posse de nós. Nós precisamos ser verdadeiramente o templo e a morada do Espírito Santo. Não só do falar, mas no praticar. Fazer a diferença para o reino de Deus. Que nós possamos ser ainda esses restos de meses para concluir. Que nós possamos ser a diferença. E louvar e exaltado seja o santo nome do Senhor. Porque eu só tenho a agradecer por tudo que Ele fez na minha vida e por tudo que eu sei que Ele ainda há de fazer na minha vida, na vida dos meus filhos, pelo que Ele tem feito. Eu só tenho que louvar a Deus. E um dos meus capítulos favoritos que eu gosto é de Lamentações, capítulo 3, do 21 ao 25. É meus capítulos que eu mais amo. Então, se quem quiser fazer a leitura, para não ficar muito prolongado, eu agradeço a Deus e agradeço a cada um dos meus irmãos por ouvir essa mensagem, e que em breve nós possamos estar todos juntos, reunidos, nos abraçando, nos confraternizando num só corpo, que é isso que nós somos, a Igreja do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Obrigada. Deus abençoe a todos. Os dois caminhos. Estamos vivendo em dias difíceis, cruéis, tenebrosos, quando surgem a falta de amor, a ganância pelo ter. Povo longe de Deus, o surgimento de seitas
e religiões falsas têm tirado muitas pessoas do caminho que poderia levar à vida eterna. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Jesus nunca pronunciou a palavra religião. Biblicamente falando, ele mencionou apenas dois caminhos, o do justo e dos ímpios. Vejamos a felicidade dos justos. Não andam segundo o conselho dos ímpios. Por que nos envolver com os ímpios? Fazer o que eles fazem, fazer o que eles mandam a fazer. Não andam no caminho dos pecadores em busca dos prazeres que passam, vício, álcool, prostituição. Não se assentam na roda dos escarnecedores. Eles irão escarnecer da palavra de Deus. Se você fizer parte desta mesa, fuja enquanto há tempo. O castigo dos ímpios. Os ímpios não subsistem no juízo. No seu caminho, eles perecem. Não existe vida neste caminho, somente a morte é que predomina. São como a moinha que o vento espalha, não tem segurança, nem firmeza, perece e são destruídos. Característica dos justos: o Senhor os conhece. Eles proferem o nome de Cristo. Aparta-se da roda dos pecadores. 2 Timóteo 2,19. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Como ter acesso ao caminho do justo? Através da morte de Cristo Jesus. Em 1 Pedro capítulo 3, 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus é o caminho. Em João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Através do sangue de Cristo, em 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o ouro, prata ou outra forte, resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com
precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, mas pela graça mediante a fé. Em Efésios 2:8, porque pela fé sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Existem muitos caminhos para você escolher, mas creia que somente um te dará a vida eterna. Você anda em qual caminho? Você já parou para pensar que caminho eu estou trilhando? Caminho dos próprios olhos. Provérbios 21:2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os seus corações. No caminho enganoso, Provérbio 14:12, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. No caminho perigoso, Provérbio 4:14, não entre na vereda dos ímpios, no caminho escuro, Provérbio 4:19, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. No caminho da obediência, como o caminho da vida, Provérbio 10:17, o caminho para a vida é daquele que abandona a repreensão e erra. No caminho reto, Provérbio 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos, a ele endireitará as tuas veredas. Mas, para nós percebermos que existe apenas dois caminhos para você escolher: o do justo ou o dos ímpios. O que te leva ao céu e o que te leva para o inferno. A escolha desses caminhos é sua. Ninguém mais poderá escolher por você. É você que vai escolher de ir para o céu ou para o inferno. Há caminhos aparentemente bons que as seitas e as falsas religiões oferecem. Nenhum deles resulta em salvação e vida eterna, por não conduzir a Jesus. Jesus Cristo é o caminho. João 14:6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode crer. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você não irá ao Pai através da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, a sua filha, do seu amigo, do seu colega de trabalho, mas sim, você só vai ao Pai através de Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que escolha você fez? Qual o caminho que você está trilhando? Qual o caminho que você pretende trilhar? O que leva ao céu ou o que leva ao inferno? O do justo ou dos ímpios? Essa escolha é sua. Escolha. E nessa noite você possa orar
entregue a sua vida a Jesus, a dizer: eu escolhi servir a meu Deus verdadeiro. Amém e amém. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ore sem cessar. Ore pelas famílias da IBES, famílias enlutadas de nosso planeta. Leve consolo e conforto a este povo sofrido pela crise da pandemia, pela crise mundial da pandemia, pela saúde, pela política e políticos, pela fome, pelo desempregado, pela nossa economia que está abalada, pelo extermínio do coronavírus, que o nosso povo volte a trabalhar, a produzir e a ganhar o seu sustento. Precisamos clamar ao nosso Deus pela sua misericórdia, levar a mensagem aos excluídos. Ele também precisa de salvação. Cantemos o hino do cantor cristão 323. Oração.
Vamos curvar as nossas cabeças. Converse com Deus. É Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. O nosso socorro é dele que vem. Pode crer. O homem pode nos socorrer, mas logo ele está passando no nosso rosto. Mas Deus jamais irá fazer isso. Curve as suas cabeças. Só vai adiantar. As nossas orações só chegarão ao Pai se cada um de nós nos quebrantar diante do seu altar. Santo e grande Pai, queremos te agradecer, meu Senhor, por podermos estar na tua presença, suplicando a tua misericórdia pelas famílias da IBEG, pelas famílias enlutadas pela pandemia, pelas famílias de nosso Brasil, pelas famílias do planeta Terra, Pai. Porque sabemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém e amém. Que o Senhor nos proteja. Participe e deixe o seu comentário. Ore, que em breve estaremos cultuando o nosso Deus no templo do Senhor. Amém e amém.